Esse discurso do Bolsonaro na ONU é uma campanha de reaproximação com a igreja, é uma campanha de reaproximação com os Estados Unidos. Ele está reafirmando a submissão aos Estados Unidos e está tentando entregar ao Biden um pouco de tranquilidade para ter uma aproximação. As pessoas imaginavam que o Biden seria algo melhor que o Trump. Eu nunca caí nessa, inclusive brigaram comigo quando eu disse que, olha, gente, Biden e Trump vão continuar sendo o presidente do império e nós somos a colônia. O que o Bolsonaro está tentando fazer neste momento é o seguinte: o Biden não pode se aproximar do Bolsonaro por causa da visão mundial de um Bolsonaro que destrói a Amazônia, a visão mundial de um Bolsonaro que ataca, né, a política de desenvolvimento sustentável, a visão mundial de um Bolsonaro que é, na verdade, o Trump. Então, como que o Biden pode se aproximar daquilo que ele combateu durante as eleições? Que foram as loucuras do Trump contra o desenvolvimento sustentável, as loucuras do Trump contra políticas, né, de ajuda aos imigrantes. O Bolsonaro fez esse discurso de uma forma muito estratégica para que o Biden possa conversar com o Bolsonaro. Quais são as cenas dos próximos capítulos, né? O Xará pergunta quais seriam as consequências. Como consequências, nós já temos uma possibilidade política de um bate-papo entre o Biden e o Bolsonaro. O Biden jamais teria coragem de conversar com o Bolsonaro, visto pelo mundo como o cara que incendeia a Amazônia, como o cara que é contra o desenvolvimento sustentável. Depois deste pronunciamento repercutindo nos Estados Unidos, né, o presidente do Brasil, aí vão colocar, a imprensa americana vai colocar, né, o presidente do Brasil fala em desenvolvimento sustentável, preservação da Amazônia, né, energia limpa e etc e tal. Aí aparece a Greta Thunberg batendo palmas para o Bolsonaro e o Biden já pode conversar com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro criou aí um discurso para tentar a opinião pública mundial, né, reverter a sua situação na opinião pública mundial para ver se ele consegue ter de volta o apoio político do presidente dos Estados Unidos. Por quê? O Bolsonaro continua controlado pelos Estados Unidos, mas ele não tem o apoio político do presidente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que ele joga um discurso para ser utilizado para tentar liberar a sua imagem para um apoio político do presidente dos Estados Unidos, ele joga um discurso também para manter um apoio de Israel, ou seja, aquele imigrante que vier e que for árabe não pode entrar no Brasil. Gente, a lei relacionada a refúgio, né, refugiados, ela não permite distinção de receber apenas refugiados cristãos, mas ao pronunciar isso, ele manda uma mensagem que Israel adora, que é excluir o povo árabe, excluir o muçulmano e criar uma ideia de que o que está acontecendo ao redor do mundo tem algo a ver com a religião muçulmana. Então, essa mensagem enviada pelo Bolsonaro é uma porta de reconexão Israel com Bolsonaro, né, politicamente, porque em termos de controle, Estados Unidos e Israel continuam controlando Bolsonaro. Ao manifestar-se a favor do refugiado cristão, ele indiretamente se manifesta contra o refugiado árabe, o que é uma oportunidade para ele ser aplaudido pela comunidade que critica os árabes, que critica os muçulmanos. Ao pronunciar-se no sentido, né, de preservar o meio ambiente, energia sustentável, energia limpa, o discurso anterior do Bolsonaro era o discurso do Trump. Tem nada disso de política de desenvolvimento sustentável, não. Tem que poluir mesmo. O discurso dele era esse. Esse discurso botou medo no mundo. O Trump
podia bater papo com o Bolsonaro, que era o mesmo discurso. O Biden não pode conversar com o Bolsonaro, que tem um discurso contra o desenvolvimento sustentável, porque a política do Biden para chegar à presidência da República foi o desenvolvimento sustentável. Então não faz sentido um conversar com o outro. Bolsonaro mudou o seu discurso para conseguir trazer de volta o apoio político dos seus dois donos, porque enquanto ele estiver somente recebendo ordens sem o apoio político, ele vai só derretendo. Se isso vai dar certo ou não, vai depender da opinião pública. Quais serão os próximos passos, né, dessa investida do Bolsonaro? Os Estados Unidos, né, obviamente, vão fazer pesquisas a respeito da opinião pública sobre o Bolsonaro em relação ao desenvolvimento sustentável, porque a política genocida do Bolsonaro contra o povo brasileiro, fora do Brasil, ninguém tá nem aí para isso. Fora do Brasil, o povo não tá nem aí pro brasileiro tá morrendo. Fora do Brasil, só existe uma raça dentro do Brasil merecedora de proteção, que é o índio. Por isso que eu falo que o índio precisa aproveitar e fazer a campanha contra o Bolsonaro fora do Brasil. Então nós podemos dizer que lá fora nossa vida não importa. É mais ou menos assim, vidas brazucas não importam. A única vida que importa pro gringo dentro do Brasil é a vida dos índios. É por isso que o índio tem que fazer a campanha contra o Bolsonaro fora do Brasil. Mas, em contrapartida, fora do Brasil, a Amazônia importa. O desenvolvimento sustentável importa. A energia limpa importa. Esse discursinho dele agora vai ser avaliado. Se o discurso dele convenceu a opinião pública. Se a opinião pública agora mundial, começar a ver o Bolsonaro como um cara verde, aí o Biden pode começar a conversar com o Bolsonaro, né? Israel volta a conversar com o Bolsonaro e ele volta a ser, digamos que um presidente que está, de uma certa forma, do lado dessas potências. Então tá aí o Bolsonaro tentando reconquistar o apoio político, né, das lideranças tanto dos Estados Unidos quanto de Israel.